Olá, eu sou a Andréa Repsols, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O Business Talks de hoje recebe Cristiana Velasco. Ela é mentora de carreira para jovens e é uma especialista em desenvolvimento de potencial dessa juventude que está iniciando carreira. Mestre em Economia, com pós-graduação em Educação pela PUC, ela tem MBA pela Fundação Dom Cabral e reúne uma experiência no mercado financeiro, corporativo e mercado acadêmico. Criou uma mentoria premium que combina o autoconhecimento, alguns testes de perfil e um planejamento de carreira para ajudar os jovens a fazer escolhas conscientes e construir trajetórias alinhadas com seus talentos e seu propósito. Cristiana, para começar a nossa conversa, conta um pouco a sua trajetória e como que nasceu a sua empresa, que é uma empresa de advisory de carreira, não é isso? Com certeza, Andréia. Primeiro, obrigada pelo convite, vou te contar. Você já me contou um pouco da minha trajetória, né? Eu sou economista de formação. Isso começou de uma forma muito informal, André, com mais de 15 anos de experiência em mercado financeiro corporativo. Começou minhas amigas me pedindo ajuda, que os filhos não estavam muito bem encaminhados no mercado de trabalho. Começou de forma muito informal, elas me pedindo ajuda para ajudar os filhos a se preparar para entrevistas de trabalho. E aí, durante a pandemia, era curioso, porque eles ficavam do meu lado, me vendo trabalhar, e aí eu ensinava postura, a ler contexto, como é que era trabalhar, como é que era uma reunião difícil, falava, olha, vou mostrar para vocês como é que são os sistemas que a gente usa na empresa, e curiosamente, esses jovens, uma delas, por exemplo, se interessou para trabalhar em banco, outra em asset, e aí eu pensei, bom, seria um sonho um dia trabalhar com isso, mas não imaginava, André, de verdade, não imaginava ser possível. E aí estou eu aqui, 1 ano e meio depois de ter criado a empresa, CV Advisory, com mais de 200 jovens impactados por treinamentos ministrados por mim, seja em mentorias individuais, em workshops de grupo ou até em escolas, como, por exemplo, a Escola Britânica do Rio de Janeiro. E é um trabalho, André, que realmente me realiza muito e me dá um sentido de propósito imenso de ver a transformação que esse trabalho causa na vida dos jovens. Então, como é que é isso? As pessoas te procuram porque os jovens, realmente, eles estão chegando na universidade com muito pouca idade, né? Então, tendo que tomar uma decisão de vida, né? Então, eles normalmente vão te procurar quando tem dúvida, não sabem qual carreira seguir. É o famoso teste vocacional, só que hoje é muito mais personalizado e muito mais individualizado, não é Eu vou isso? te contar, André, eu tenho 3 públicos diferentes. Ou eu tenho aquele adolescente de 15 a 18 anos que tem alguma dificuldade de autoestima, autoconfiança e quer escolher a carreira. E aí eu ajudo, né, não só com esses testes, André, mas para entender quem é esse jovem. Primeiro ele precisa se entender quem ele é, quais são as forças dele, porque não adianta ele fazer um teste de carreira, porque a carreira precisa estar alinhada à pessoa que ele é. Então ele precisa se apropriar da história dele para entender quem ele é, para depois decidir a carreira. Então eu faço um trabalho mais profundo aí para que esse jovem possa escolher a carreira que mais se adapte a quem ele é. E tem um segundo perfil, André, que está cada vez mais frequente, que são jovens que já estão na faculdade, principalmente no exterior, e aí ele é jogado, por exemplo, na faculdade, principalmente nos Estados Unidos, onde o currículo é muito amplo. E o que acontece? Pela questão do advento do iPhone, depois de 2010, o jovem de hoje, ele tem digamos assim, uma lentidão um pouco maior, ele demorou um pouco mais a amadurecer emocionalmente. Então, ele não consegue, por exemplo, pensar numa trajetória de carreira e escolher da forma mais estratégica possível as matérias dele. Os clubes que ele vai ter, eu tenho, por exemplo, mentorados que fazem faculdade nos Estados Unidos, que tem mais de 400 clubes para escolher. Ela não consegue escolher qual é o clube que mais se adequa ao que ela quer de carreira, as matérias que melhor se adequam ao que ela quer. Então, o que acontece? Eu sinto que os jovens ficam muito perdidos digamos assim, nessa aventura faculdade no exterior, sem um apoio mais estratégico, sem uma consultoria. Então, eu estou apoiando muito esses jovens no exterior, tem sido um trabalho com bastante frutífero, com frutos enormes, tanto nas notas que acontecem, assim, os pais me relatam isso, que os jovens conseguem notas melhores, conseguem se organizar melhor, tem gestão de tempo, produtividade, tudo isso. E tem um terceiro grupo que tem sido muito frequente, o jovem que está entrando no mercado de trabalho. Isso está acontecendo muito frequentemente. Os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e têm muita dificuldade de comunicação assertiva, com posicionamento. Quer ver uma coisa interessante? Daí eles chegam, por exemplo, o chefe pergunta para um jovem economista, formado às vezes nas faculdades de ponta, Ivy League no exterior. E aí perguntam assim, qual a sua opinião, por exemplo, sobre China? O que você está achando sobre a economia da China? Ele começa, eu acho, eu até brinco, ninguém acha nada. Você não tem que achar nada. Ou é ou não é. Ou você fala, eu acredito, ou a minha visão é essa, o cenário é esse.
eles não têm comunicação assertiva, eles não sabem se posicionar em reuniões. Então, isso, por melhor a educação que você tem, isso compromete muito o desenvolvimento profissional desse jovem. Então, muitos desses também agora, início de carreira, tipo com 21, 22, 23 anos, me procuram também para essa ajuda em termos de posicionamento, dar e receber feedback, comunicação assertiva, esses soft skills ou human-centered skills, como o Fórum Econômico Mundial chama, que eles não têm, e aí a escola ensina uma coisa, o mercado ensina, precisa de comportamento, e eles não têm, e é nesse gap que eu entro para trabalhar com eles. É muito interessante, porque, de fato, as escolas acabam não preparando dessa forma tão individualizada, porque isso é bem personalizado, né? Então, é muito Exato. bom. E os resultados são extremamente positivos. Muito, Andréia, muito. E que tipo de habilidade hoje um jovem precisa desenvolver para trabalhar no novo cenário? Quer dizer, qual é a principal característica que precisa ter uma pessoa para traçar uma carreira de sucesso? Vou te dizer, Andréia, primeira coisa, o jovem precisa ser curioso. Ele precisa ser curioso, ele precisa ter lifelong learning, que a gente chama, precisa aprender continuamente, porque o mercado está mudando muito. E hoje a gente tem um dado que 39% das habilidades atuais, que são importantes hoje, vão mudar até 2030. Então, o jovem que ele não estiver aprendendo o tempo inteiro, ele com certeza ele vai ficar obsoleto e ele não vai conseguir se manter relevante no mercado de trabalho. Então, ele precisa aprender o tempo todo. Outra coisa que ele precisa, André, que eu diria, ele precisa garantir relevância desde cedo. Então, desde o adolescente, eu diria que desde 15, 16 anos, ele precisa garantir relevância. Eu te diria que não é para começar a trabalhar cedo, não, e nem escolher carreira cedo. Eu te diria que ele precisa começar, mesmo que seja ajudando uma catequese, que seja fazendo um trabalho aqui. Tava uma pessoa aqui também dando entrevista, me contando o seguinte, que ele pede para o filho ajudar a carregar caixa, uma coisa pequena do mundo real, mas que ele consiga entender a habilidade do mundo real, para ele desenvolver o quê? Comunicação, liderança, inteligência emocional. Por exemplo, imagina que um jovem está estudando uma catequese. Ele vai estar se relacionando com pessoas, ele vai estar falando, ele está desenvolvendo liderança. Porque, Andréia, a gente está entrando agora em 2026 na era agêntica da inteligência artificial, onde o jovem daqui a pouco ele vai ter que, por exemplo, liderar os jovens da geração Z e o da geração Alpha, que nasceram a partir de 2010, eles já vão ter que liderar times híbridos que você vai ter humanos e bots. Então, ele vai ter que desenvolver liderança e gestão de talentos para liderar humanos e bots ao mesmo tempo. Então, é o seguinte, esse jovem precisa desenvolver comunicação assertiva, liderança desde muito cedo. Então, ele tem que treinar essa habilidade, né? E tecnologia, influência digital e o que a gente chama de alfabetização tecnológica. É o seguinte, versar aí com todas essas ferramentas de inteligência artificial, porque sem isso ele não consegue nem entrar no mercado de trabalho. Então, hoje, você acha que os cursos superiores eles estão focados nisso? Ainda não, né? Ainda não. Porque o jovem de 2030 ele vai ter que ser totalmente diferente a preparação. André, essa é uma grande questão. O sistema educacional hoje, aí eu estou dando dados para você do Fórum Econômico Mundial, fez uma pesquisa com executivos e menos da metade dos executivos, em termos globais, acha que o sistema educacional prepara os jovens para habilidades como curiosidade, criatividade e resiliência. Ou seja, a escola, ela ensina conteúdo, mas o mercado, ele pede comportamento. Então, o que acontece? Existe um gap, né, entre o que a escola ensina e o que o mercado pede. E é nesse gap que eu atuo, né, com os jovens e por isso que eu fico muito realizada com a transformação de vida que eu causo neles. E é como eu estou te falando, André, precisa realmente haver, porque o jovem ele tem que entender que a inteligência artificial, ela não tem que te dar resposta. O jovem ele precisa ter repertório, ele precisa estar treinado para ele fazer as melhores perguntas, porque a resposta hoje está muito fácil, né? Você pede ali no ChatGPT, o ChatGPT vai te responder quase tudo que você perguntar. Mas o que o jovem precisa ter? Ele precisa ter repertório, criatividade, ele precisa usar a inteligência artificial, como a gente chama, como thought partner, como um parceiro de pensamento que amplifique a sua capacidade de pensar. E não como alguém que te dê respostas rápidas. Porque se ele usar a inteligência artificial como alguém que te dê respostas rápidas, isso inclusive vai gerar um declínio cognitivo que faz hoje a geração Z ser a primeira que tem o QI menor do que os pais, o que é algo muito triste que está acontecendo e algo muito preocupante sobre a geração Z e Alfa, que são as gerações que estão nos sucedendo. Agora, como é que é feito esse treinamento? Primeiro ele tem que entender, né? Porque eu acho que o primeiro passo é o jovem entender a situação que ele está, que se apresenta, para ele poder buscar os caminhos do conhecimento. Né? Perfeito. Então, André, funciona da seguinte forma. A primeira coisa que eu faço com o jovem, e é exatamente isso que você falou, é ele se entender. A gente faz, inclusive, um instrumento que é muito simples, que é a roda da vida, para ele falar assim, como é que está a vida dele, nas diferentes áreas da vida, e ele faz algo que é muito simples, mas que parece simples, mas que é muito importante, que para mim é um passo que todos precisam ter.
Autoconhecimento. André, essa é a base de todo o meu trabalho. Ele precisa entender, assim, quem ele é, o que ele faz bem, quais são os pontos de desenvolvimento dele, quais são as maiores habilidades. Porque sem isso, André, ele não consegue ter capacidade de tomar decisões próprias, ele não consegue ser autônomo. Então, o autoconhecimento é a base do meu trabalho. O segundo ponto é ele entender os relacionamentos dele. Como é que funciona nos relacionamentos? E aí, algo que é importantíssimo, ele desenvolver o propósito de vida dele. Porque aí ele desenvolve algo que ninguém tira dele, que é uma motivação intrínseca, que não é top-down. Não é o pai falar para ele, olha, estuda isso, faz aquilo. Mas é algo que vem de dentro para fora. Eu tenho casos, por exemplo, interessantes, que assim, a maioria dos meninos, por exemplo, chega para mim dizendo assim, quero trabalhar no mercado financeiro porque quero ganhar muito dinheiro. A maioria dos meninos, é curioso. Porque o pai, às vezes, trabalha, né? Mas o que acontece? Quando ele desenvolve uma motivação intrínseca, não é top-down essa motivação, e aí eu chego e falo, olha, não é por aí. E tem uns, por exemplo, que acabam com o autoconhecimento, descobrem que a praia deles é music business. E aí um jovem que era completamente desmotivado na escola, não queria nada, a partir do momento que ele desenvolve um propósito de vida que tenha realmente a ver com a personalidade dele, esse jovem dá uma virada de chave, André, impressionante. Ele começa a ficar muito mais focado, ele começa a ter boas notas na escola, ele começa a realmente desenvolver skills que façam diferença para a vida dele. Então, essa base do autoconhecimento que eu falo, de relacionamento, de propósito, ela é essencial, é a primeira etapa do meu método. Aí vem para a segunda etapa, que aí eu aplico realmente, como você falou inicialmente, testes de personalidade. Quais são esses testes? Testes que são realmente reconhecidos no mercado. O primeiro deles é o teste DISC, que é utilizado por grandes empresas como Google, Unilever, enfim, grandes bancos como Itaú e vários outros. Esse teste, ele mede, ele mostra como você age. Então, se você é dominante, se você é aquela pessoa assertiva, ou se você é influente, que você gosta de trabalhar com pessoas, ou se você é aquela pessoa S, que a gente chama de pessoa estável, que é boa membro de equipe, mas é mais quietinha, você tem uma escutativa, ou se você é aquela pessoa atenta a detalhes, que gosta de trabalhar meticulosamente, você é C, que a gente chama, tá? Então, é o teste DISC. A gente tem outro teste que chama MBTI, que foi um teste interessante, criado por duas mulheres, mãe e filha, olha só que bacana, na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, para mostrar como é que as mulheres iam escolher, por exemplo, trabalhos que tivessem mais a ver com a personalidade delas. Então, muito interessante, é baseado nos 16 tipos de personalidades do Jung. É o teste MBTI. Aí eu faço um outro teste, que é o teste RIASEC, que é um teste para mostrar as áreas vocacionais e onde esse jovem pode florescer mais. Se ele é mais realista, por exemplo, se ele se adaptaria mais a um ambiente que mão na massa, por exemplo, como um engenheiro, um arquiteto, ou se ele é uma pessoa mais investigativa, que vai gostar mais de um trabalho científico e várias áreas, por exemplo. O processo é sempre o mesmo ou vai variando de acordo com cada tipo de pessoa? Porque o que eu percebo hoje é que os jovens, eles têm muita questão de ele quer ser feliz, ele quer viver bem, tudo bem, ele quer ganhar dinheiro, mas ele hoje tem pouca resiliência e ele ele é imediatista, né? Então, quer dizer, como é que, além dessa questão dos testes que são feitos, existe uma análise para poder fazer, de fato, uma orientação de carreira. Perfeito, André. Então, existe um método, ele é um método que eu faço aproximadamente com todos, mas ele é muito individual para entender. Esse indivíduo, é claro que o método ele tem que ser aplicado, mas ele é individual, porque você tem que olhar o indivíduo com as características, a especificidade dele. Por exemplo, tem pessoas lá, André, que tem déficit de atenção. Os jovens têm dificuldade de focar. Então, por exemplo, eu tenho um teste que é para jovens de adolescentes de 15 a 18 anos, que é o Clifton Strength, que é um teste americano aplicado em escolas dos Estados Unidos. Só que é um teste longo. Um jovem, por exemplo, que não é muito focado, eu não aplico esse teste. Eu vou fazer o teste de uma forma mais leve, por exemplo, ou eu vou usar um teste mais qualitativo. É claro que essa abordagem, ela precisa ser aplicada e ela precisa ser individual. Ela não pode ser uma abordagem que eu vou aplicar com todo mundo da mesma forma. Agora, quando você chega às conclusões dos testes, você então divide com o próprio adolescente. Sim, e aí tem algo porque ele precisa opinar também, né? Quer dizer, porque senão vira uma coisa mecânica, que nem teste vocacional. E aí, né? André... Que aí você fazia o teste vocacional, quer dizer, você vai ser médico, engenheiro... E não tem isso. Qual o diferencial hoje Então, André, perfeito. Então, eu aplico os testes todos, como eu te falei, o DISC, o MBTI, o RIASEC, ainda tem mais outro que chama o VIA, que é o teste de valores. Depois dos testes todos, eu faço um relatório, e é interessante, porque primeiro compartilho com o jovem, e aí eu divido com ele as percepções, e aí a gente chega num consenso do que seria mais adaptável para ele, o que faz mais sentido para a personalidade dele, e aí eu falo para ele, olha, eu só divido com os pais depois que eu alinho com o jovem, que eu falo assim, olha, eu posso dividir com os pais, porque eu tenho um contrato, na verdade, de confidencialidade, de confiança, primeiro com o jovem. O jovem, André, ele precisa confiar na pessoa que está do lado dele.
Porque existe muito essa questão também. O jovem ele se sente muito sozinho hoje em dia, com a questão do digital hoje, do iPhone, das relações muito líquidas. Ele precisa ter alguém de confiança, que ele olhe no olho, que ele fale, não, essa pessoa que está do meu lado, ela vai construir uma trajetória segura e eu confio nela. Então, primeiro eu faço com ele para depois ir para os pais. Aí tem uma terceira etapa também, André, que é bem interessante, como você tinha falado anteriormente, que é o planejamento estratégico de vida desse jovem. Eu, anteriormente, trabalhei numa empresa, que é uma empresa que faturava mais de 5 bilhões de reais por ano, e eu fazia o planejamento estratégico dessa empresa. Mas uma coisa que eu vejo hoje é que a nossa vida tem tantas áreas diferentes, que a nossa vida precisa ter estratégia para a gente atingir os objetivos. A gente tem tantas áreas, tem área profissional, tem área pessoal, área familiar, área de saúde, a gente tem tantas metas a atingir, que eu faço o seguinte, eu pego esse jovem e falo, olha, vamos lá, vamos fazer um planejamento estratégico da sua vida. Agora que a gente já se conhece, né, tem essa etapa do autoconhecimento, já estabelecemos um propósito para a sua vida, então você já tem uma motivação intrínseca para atingir os seus objetivos. Agora que a gente já fez os testes aqui, a gente já alinhou entre a gente qual é a profissão, qual é a carreira que está mais alinhada à sua personalidade. Agora vamos fazer o seguinte, qual é o caminho que você precisa trilhar para chegar aos seus objetivos? E a gente desenvolve, então, um planejamento estratégico pessoal para esse jovem nas 5 principais áreas da vida dele, André, que são a área de saúde, área que eu chamo de mental, que é a área intelectual, de cursos, etc., área financeira, né? Ele poupa, faz uma meta, por exemplo, de poupar um percentual da mesada, seja o que for. E aí tem uma área de relacionamentos e área espiritual, que eu considero as 5 áreas mais importantes da vida de qualquer indivíduo. Agora, como é que isso é feito? Como é que isso é apresentado para ele? Porque eu acho que não dá para se impor, né? Eu acho que assim, a forma que essa comunicação passa, ela é muito importante e você tem uma influência direta das famílias também, né? Então, como Perfeito. é que essa comunicação é passada para o jovem? Primeiro, ele tem que ter a demanda, né? Eu acho. Sim, porque perfeito. senão não funciona, Não né? funciona primeiro, exatamente. Né? Primeiro ele tem que criar o que eu falo que é uma visão de futuro. Eu crio muito isso no jovem. Como é que ele se imagina daqui a 5 anos? Como é que ele se imagina daqui a 5 anos? Qual é a vida que ele quer ter na faculdade? Cria uma visão de futuro, quase que uma visão, um projeto de vida para ele. Então, a partir daí, ele pensa o seguinte, olha, para eu chegar onde eu quero chegar em 5 anos, o que eu preciso fazer daqui a 1 ano, daqui a 6 meses e hoje? Porque senão ele não consegue pensar em metas hoje. Então ele pensa assim, olha, daqui a 5 anos, por exemplo, imagina a gente quer daqui a 1 ano, sei lá, tá magérrima, perder 5 quilos, então o que você precisa fazer hoje? Você precisa fazer ginástica, você precisa não comer doce. Então assim, para ter uma visão de futuro, mas trazer essa visão de futuro pro dia de hoje, né? Para ele pensar que para ele chegar, fazer Harvard, ele precisa, se faltam 3 anos para ele se formar, ele precisa estudar 1 hora por dia ou 2 horas por dia hoje. Não adianta ele pensar que ele vai chegar lá sem fazer o que ele precisa fazer no dia de hoje, entendeu? Então essa visão do futuro que a gente traz para o presente, para que ele se comprometa a fazer o que ele precisa fazer no dia de hoje. É mais ou menos qual é a essa média ideia. de idade do jovem que busca o teu aconselhamento? Então, como eu te falei, eu tenho 3 faixas etárias, a de 15 a 18 anos, que busca muito essa questão de aconselhamento de carreira. Eu tenho jovens que estão na faculdade, principalmente no exterior e nos Estados Unidos, que é uma faixa entre 18, né, e 21, 22 anos. E eu tenho hoje vários jovens também, André, que estão já entrando no mercado de trabalho e com essa dificuldade de posicionamento, de comunicação assertiva, de dar e receber feedback, que eu percebo que é algo que não foi ensinado a eles e eles não conseguem aí deslanchar no mercado de trabalho, que existe esse gap realmente, como eu te falei, do conteúdo ensinado na escola e do que o mercado pede. E eu vejo, André, que o futuro não vai ser dos mais técnicos, e sim daqueles que são mais humanos, mais adaptáveis e mais conscientes. E a gente precisa treinar esses jovens para que eles sejam capazes de atuar dessa forma no mercado de trabalho. E eu vejo que a principal falha que eles têm hoje é na comunicação assertiva. Eu tive outro dia um jovem mais velho, que eu não recebo normalmente, que tinha feito MBA fora, por exemplo, e ele tinha procurado consultorias internacionais, e ninguém dizia para ele por que ele não conseguia arrumar emprego, ou quando ele entrava, ele era demitido 6 meses depois. Ele chegou a mim muito, muito preocupado, ele já tinha até um filho pequeno, e aí, enfim, ninguém falava para ele. Quando eu fiz um teste com ele, conversei, mas depois de 1 hora de conversa, o que eu percebi é que ele tinha uma enorme dificuldade com a comunicação. Eu mesma tinha dificuldade de entender o que ele estava colocando. E aí, ele ficou muito grato, porque após a sessão, eu consegui mostrar a ele
com muito, né, muita habilidade, muito cuidado, André, porque eu levo muito em consideração É a quase questão uma humana. terapia comportamental, né? Exato. Então, que a gente, no fundo, é isso. E a sua atuação também é dentro das empresas? Também existe, por exemplo, uma empresa pode demandar esse trabalho quando ela está com Sim. alguma dificuldade de adaptação do seu quadro, quando há uma renovação dentro das empresas, porque Sim. isso é um trabalho interessante também, porque aí você foca, né, no objetivo da empresa e entender se aquele time está preparado para isso, né? Sim, Existem Andréia. alguns testes que são feitos de talentos, né? E às vezes a pessoa não está bem posicionada numa função, ela pode ir para uma outra função e ter um resultado, uma produtividade melhor. Isso também é possível. André, é Né? completamente possível e algo que eu vejo que existe um gap muito grande que as empresas estão tendo é quando elas contratam talentos jovens. O que acontece, André? Hoje, o jovem, essas vagas que a gente leva, elas caíram 30% desde 2024. E hoje, o que as empresas têm? Elas contratam o jovem, mas a exigência que elas têm de um jovem não é mais um que a gente chama de júnior. Né? Antigamente, o que o analista júnior ele fazia? Ele fazia pequenas resenhas. Eu, por exemplo, me lembro que eu era uma boa aluna e antigamente, você sendo uma boa aluna, tendo um diploma de uma boa faculdade, o emprego era algo que quase que garantido, né? O emprego era uma coisa natural. Eu me lembro que eu fazia economia na PUC, era monitora, e a pessoa que era monitora antes de mim meio que me convidou para trabalhar num banco de investimento grande, para ser analista macroeconômico, que foi algo muito natural. Hoje, André, os jovens estão enfrentando o que a gente chama os economistas chamam de the great freeze. O mercado, ele tem poucas demissões em massa, mas eles também abrem poucas vagas novas. E o que está acontecendo? Como eu te falei, as vagas entry level, elas caíram 30%. E o que é exigido do jovem? É exigido que ele entre quase como analista pleno, porque esse trabalho inicial que se fazia, de uma resenha, por exemplo, de um setor, quando você era analista de empresas, uma pequena análise de uma empresa, ou uma resenha macroeconômica, isso é feito pela inteligência artificial. E o que acontece quando o jovem chega? O jovem ele é quase exigido ser um analista pleno. E como você falou, por que entra um trabalho como o meu numa empresa? Porque eu treino o jovem para ele entrar realmente quase num lugar de pleno, porque esses skills, que eles não têm um role model de chefe para treiná-los em comunicação assertiva e Agora, liderança. o jovem precisa ser treinável, né? Também porque às vezes ele está numa função que não é aquela. Então, acho que essa análise também é super importante, porque nem sempre às vezes você está tentando posicionar uma pessoa numa função que não é exatamente André, o talento que ela tem perfeito. como principal talento. Perfeito. Ela poderia estar muito melhor numa outra posição. André, perfeito. A gente está falando aqui do teste DISC, né? Às vezes tem uma pessoa, por exemplo, para a área comercial, a pessoa tem que ser influente, a pessoa tem que ser uma pessoa que a gente chama de people's person, que gosta de gente, gosta de falar. Você imagina se você bota uma pessoa que a gente fala que é perfil C, que é aquela pessoa meticulosa, mas que não gosta de falar com ninguém, gosta de fazer aquele trabalho, talvez de planilha, muito detalhado, mas que vai te entregar um trabalho perfeito, mas que não gosta de gente, numa área comercial. Essa pessoa não vai render, André. Se você contratar uma pessoa dessa, ela não vai te dar resultado. Então, esse trabalho de seleção realmente precisa ser feito e realmente nas empresas faz muita diferença ter alguém que esteja lá fazendo essa seleção por perfil, por teste de personalidade, sim. E também treinando esses jovens, esses perfis, para que eles sejam aptos, mesmo que ele tenha o perfil psicológico para atuar, por exemplo, uma função comercial. Ele precisa também estar apto a atuar de forma que ele tenha os skills, por exemplo, que a gente chama dessas soft skills, que o mercado não treina, que a escola não treina e que é exigido deles numa primeira vaga de trabalho e que, às vezes, a empresa não está preparada para dar, por exemplo, esse treinamento inicial. Eles não têm como fazer esse onboarding tão perfeito assim para esse jovem, numa vaga que, teoricamente, é júnior, mas que já é uma exigência de pleno. Essa é a questão. E para a gente fechar essa nossa conversa, com todo esse conhecimento adquirido, né, com todos esses contatos e vai mais de 200 pessoas que você já conseguiu influenciar com o seu trabalho, qual é a dica de ouro para os jovens? Né? O que eles têm que pensar quando eles quiserem definir o futuro das suas carreiras? André, o que eu diria é o seguinte, vou pegar primeiro um conselho do Demi já sabe, aí vou colar dele, né, que é CEO da Google DeepMind, é o seguinte, seja proficiente nas ferramentas de inteligência artificial. E aí eu estou dizendo para você, não é usar o chat GPT para pegar a resposta, não. Eu estou dizendo para você usar essas ferramentas, você se alfabetizar tecnologicamente, sim, mas usar essas ferramentas como um parceiro para você trabalhar com tecnologia e usar a tecnologia para expandir o seu pensamento, para potencializar o seu aprendizado e para te ajudar a alavancar você quando você entrar no mercado de trabalho. Essa é a primeira dica. E a segunda outra dica de ouro que eu daria é o seguinte, seja curioso e aprenda a aprender o tempo inteiro. Então é o seguinte, veja como o seu cérebro aprende, qual é a melhor forma que você tem de estudar.
Porque se você vai ter que aprender a aprender o tempo inteiro, porque as habilidades atuais elas estão mudando o tempo inteiro. E se você não aprender a aprender, você realmente vai ficar obsoleto muito rapidamente no mercado de trabalho. Então, é o seguinte, é lifelong learning, aprender a aprender, porque dessa forma você vai estar sempre atualizado e relevante no mercado de trabalho. Essa seria a minha dica de ouro para os jovens aí que estão nos ouvindo hoje. Muito obrigada, Cristiana Velasco. Foi ótimo a gente conversar aqui. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão atentas, né, a como se preparar para o futuro. O mundo está muito dinâmico, então acho que foram dicas muito importantes. Para se as pessoas quiserem te encontrar, você está no Instagram? Como é que é feito esse Sim, contato? André, eu que agradeço aqui a participação, um prazer, uma honra estar aqui com você. Então, as pessoas podem me encontrar. Tem o Instagram, que é Cristiana T. Velasco, e tenho também o site, né, que é o mesmo nome, tá bom? Vou ter um grande prazer, a minha empresa se chama CV Advisory. Vou ter um prazer enorme em falar tanto com os pais dos adolescentes e jovens, quanto com os próprios, tá bom? Prazer enorme. Se você gostou dessa nossa conversa e quiser ouvir outros temas e ampliar o seu conhecimento, Band News FM e Lead Rio de Janeiro, temos nossas redes sociais onde a gente divulga os demais Business Talks.